Departamento e Direção-Geral do jornalista Fausto Camunha. Gente que Fala reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que Fala tem o selo de qualidade ABECOM. Olá, ouvinte do programa Gente que Fala, boa tarde, 12h05, 31 graus na Avenida Paulista, seja bem-vindo, eu sou o Mauro Friesman, nós estamos no ar na Rádio Trianon AM 740 de São Paulo e Rádio Universal AM 810 de Santos. Você nos acompanha, nos assiste pelas redes sociais, no Instagram e também no Facebook. Eu te convido para curtir as nossas páginas, os nossos canais e acessar o nosso blog, é o gentequefala.com.br. Nós queremos a sua participação, fazendo perguntas aos nossos convidados, nesta edição do programa Gente que Fala, pelos telefones 3289-3580 e 5052-5555. Eu apresento os nossos convidados de hoje, aqui à minha esquerda, para você que nos vê pelas imagens, a psicóloga a psicóloga Marisa Ferreira de Melo Pádua. Ela é coordenadora da Clínica de Psicologia do Hospital Municipal Dr. Arthur Ribeiro de Saboia, da Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo. Marisa, seja bem-vinda. Muito obrigada, um bom dia a todos aí para vocês. Também conosco, aqui à minha esquerda, o urologista Dr. Silwishi Fujisaki, especialista em andrologia e geriatria. Dr. Silwishi, seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado, prazer é todo meu. Prazer é todo nosso. Agora, aqui à minha direita, o médico dermatologista Dr. Enio Ziman, especialista em alergia e imunopatologia. Seja bem-vindo, Dr. Enio, mais uma vez. Muito obrigado, boa tarde a todos, é sempre um prazer estar aqui com vocês. E fechando a nossa mesa de hoje, também aqui à minha direita, o cirurgião vascular e angiologista Dr. Márcio Steinbruck, do Corpo Clínico do Hospital Israelita Albert Einstein. Seja bem-vindo, Dr. Márcio. Muito obrigado. Como disse meu amigo aqui do lado, é sempre um prazer estar com vocês. Boa tarde a todos da mesa e boa tarde aos ouvintes. Vamos lá ao nosso primeiro tema de hoje. O mês de setembro foi escolhido para a intensificação das campanhas de conscientização contra o suicídio, muitas vezes uma consequência da depressão, doença considerada o mal do século pela Organização Mundial da Saúde. Mas é importante saber que há várias doenças que afetam nossa mente e nossa saúde emocional e que também podem ter consequências graves. E por isso, o diagnóstico precoce é fundamental para que elas possam ser tratadas. Marisa, inicialmente, falando sobre o mês específico de setembro, aqui agora, setembro amarelo. O porquê do amarelo? O amarelo, geralmente, é um sinal de alerta, é nesse sentido? Então, na realidade, esse tema veio de origem, em 1994, um rapaz de 17 anos se suicidou. E ele era um rapaz que consertava carros nos Estados Unidos. E, do nada, ele se suicidou. E ninguém se conformou com isso, inclusive os próprios pais, né? E ele pintava recentemente, né, na época que ele faleceu, um Mustang amarelo. Então, os amigos nem observou que ele tinha esses sintomas que eram depressivos, mas não apresentavam sinais. Então, nos Estados Unidos, há 25 anos atrás, foi eleito aí a data do dia, inclusive de ontem, 10 de setembro, o Dia Internacional para essa prevenção ao suicídio, e foi eleito o amarelo, a cor desse carro que ele reformava, como símbolo de um olhar mais delicado para essa sintomatologia que é o suicídio, né? E o Brasil começou em 2015 pelo CVV, essa campanha, e a gente também acompanha o amarelo. Então, o Setembro Amarelo foi eleito para esse start aí, que virou uma pandemia, na realidade, né? Porque cada vez maior o número de suicídio, principalmente nos jovens adultos. Agora, eu falei aqui que muitas vezes a consequência está na depressão. Então, nem sempre a depressão está por trás do suicídio? Olha, muitas vezes, mas nem sempre. Muitas vezes, mas nem sempre. O fator do suicídio, ele é multifatorial. Os fatores psicossociais, eventos que acometem por perda de emprego, né, alguns efeitos dessa maneira. E também as questões de morte, de perda de luto, por questões também psicossociais, por questões de transtornos mentais são muito recorrentes, né? Então, casos, por exemplo, de esquizofrenia,
Eles ouvem vozes e as vozes de comando são sempre depressivas para se matar. Tem muito transtorno afetivo bipolar, está crescente o número disso. Também, né, na mania, eles acham que tudo pode, e também, quando estão em depressão, também acometem o suicídio. Então, assim, dizer que tem uma causa única não existe, são multifatorial, né, as causas do suicídio. A gente verifica nessas campanhas, como o Setembro Amarelo, tem o Outubro Rosa, por conta de chamar a atenção para a saúde da mulher, o Novembro Azul em relação à saúde do homem. Os meses ficaram coloridos com esse objetivo. Como é que se mede a eficácia desse tipo de trabalho, de ação, de conscientização em relação a todas essas questões? É muito importante, por quê? Porque a propaganda é a alma do negócio, né? Então, o olhar para o suicídio, antigamente as pessoas não vão falar sobre isso, que é preconceito. Então, você eleger um mês para se falar, é importante se falar, observar, a sociedade está muito mais informatizada, está percebendo muito mais o outro que apresenta esses sintomas, que são sutis, na maioria dos casos, né? A gente não detecta, né? Esse caso desse rapaz que ele não apresentava os sintomas, mas ele estava ali, não saía de casa, depressivo, tinha pensamentos suicidas, e ninguém percebia. Então, você publicitar isso... Esse que deu origem... ao Setembro Amarelo. Que você disse lá no começo, você falou do nada, né? Do nada para a família, na verdade, ele tinha problemas que as pessoas não observavam. Exatamente, né? O suicida, muitas vezes, deixa sinais, né? O alto potencial de suicida deixa sinais, mas nem todos os casos são assim, né? Então, a gente vê pessoas, por exemplo, os esquizofrênicos, eles ouvem vozes, e as vozes vêm de repente. Se eles não tomam medicação, as vozes avançam, né? Isso tem que estar de olho. Então, você falar de suicídio numa sociedade que muitas vezes está muito egóica, muito egoísta, sem olhar para o outro, eu acho que melhora a qualidade e o potencial de prevenção dos suicídios. O suicídio, ele afeta mais homens ou mulheres? E nessa questão também, a sociedade machista, como é a sociedade brasileira, em que o homem não pode chorar, não pode falar, muitas vezes guarda as suas mágoas, os seus rancores, porque acham, né, pelo machismo, que não devem colocar isso, não devem aflorar isso. Isso contribui para qual é o peso do machismo nessa questão do suicídio? É bem grande, né? Primeiro que os homens se suicidam mais, efetivamente, né? Então, eles usam estratégias mais dolorosas, pulam na frente do carro, se enforcam, né? As mulheres usam, mais sutil, não que não tenha. As ideações suicidas tem em ambos os sexos, só que a eficácia é mais no sexo masculino, por conta dessa exigência aí de ser mais terrível, né? Doutor Suíço, como é que a questão do suicídio surge no seu consultório? O senhor é geriatra, urologista, existe uma ligação entre os problemas urológicos e o suicídio? Isso pesa de alguma maneira? Sim, na minha área, como eu atendo, vamos colocar assim, da meia idade para frente, na terceira, quarta idade, não vem esses casos, né? Mas o que nós sabemos é que o índice maior é na fase da adolescência, acredito, né? De 16, 14 aos 20 anos de idade, mais ou menos. E associado vamos dizer assim, na instabilidade, né, do adolescente, e eu acredito que potencializado com o uso do álcool também, né? É um fator muito importante. Sim. E eu gostaria de fazer uma pergunta. Na terceira, quarta idade, qual seria a correlação do índice de suicídio comparado às outras idades? Se ela é menor ou existe uma tendência? Não, as mulheres vivem mais, né, do que como você disse, os idosas... homens têm mais tendência suicida, então as mulheres devem ficar mais tempo, não só né? por isso, é porque eu não sei Não, porque eu acho que os homens não se cuidam tanto, agora está mudando um pouco, mas as mulheres vivem mais, né? A longevidade feminina é um fato. E o que acontece? O suicídio nessa idade, lá no hospital também a gente tem uma rede de proteção à pessoa idosa bastante eficaz, que entra vários outros equipamentos, como o Ministério Público, as UBS, a sociedade civil, e a gente percebe que as mulheres, independe da faixa etária, da faixa de classe social, desculpa, as pessoas que têm um poder aquisitivo melhor também são acometidos da depressão,
e eles ficam muito sozinhos, diferente de uma classe potencialmente com maior vulnerabilidade social, que um ajuda o outro, tem um manejo. E assim, a maioria dos casos são por conta do abandono dos filhos, porque os filhos crescem, né? A gente está numa outra época, vão para outros lugares e os idosos ficam muito sozinhos, né? E aí eles não querem se incomodar, muitas vezes tem a violência contra o idoso, isso é fato, a violência econômica, os filhos pegam os cartões dos idosos, a gente tenta sensibilizá-los de que essa é uma violência econômica, mas eles retiram a queixa, né? Por conta de que não, é meu filho. Então, assim, é muito difícil. Então, as causas, geralmente, é por conta do abandono mesmo familiar. O vínculo frágil da família. E uma das causas principais seria a depressão. A depressão. Doutor Enio Ziman, qual a relação entre o suicídio e a sua área de atuação? O senhor é médico dermatologista, na área de imunopatologia. Eu acredito que a maioria das pessoas, grande parte das pessoas, em alguma fase da vida tenha pensado em suicídio, tenha pensado sobre a validade da vida e outras coisas. Então, a porção de fatores que levam isso, fatores de vaidade, fatores, às vezes, de perdas. E muitas pessoas pensam em suicídio e vão com ideias suicidas realmente. Mas muitos partem simplesmente para drogas, passam a utilizar ansiolíticos, álcool, como foi citado, e outras drogas ilícitas, pensando em se destruir. Normalmente, por exemplo, o viciado em crack, por exemplo, ele é um suicida, que não tem a iniciativa de se dar um tiro, de se jogar na frente de um veículo, como a doutora citou, mas ele usa uma substância que ele sabe que vai levá-lo à morte. Ele tem consciência de que é uma substância que tem potencial de levá-lo à morte num prazo curto e que rompe a dor da depressão por alguns momentos. Então ele procura se drogar, ele fica sem mal-estar por um tempo, passa o efeito, e ele fica com muita vontade de correr atrás. E essa hora que ele pratica delitos, etc., porque ele se considera inatingível, porque ele fala o seguinte: o máximo que pode acontecer é me matarem. Ele está procurando isso. Então ele procura se autodestruir. Na realidade, eu coloco junto a tendência suicida com a tendência de se autodestruir de outras maneiras também. Doutor Márcio Steinbrück, como a sua área, a angiologia, observa esse problema do suicídio? Bom, na minha área, na área de flebologia, né, que cuida das veias, não tem muita relação. Mas quando se passa ao estudo de artérias, onde acaba envolvendo grandes mutilações, né, em pacientes que acabam perdendo membros, perna, braço e outras coisas mais por conta da circulação, acaba tendo realmente um índice de depressão muito grande. E a gente às vezes acaba vendo, como o próprio Enio disse agora, eles acabam se suicidando aos poucos. Então são os indivíduos que caem não nas drogas, mas mantêm cigarro, mantêm outras drogas lícitas, né, que acabam levando realmente à morte, como o álcool, por exemplo. Mas, doutora, eu tinha uma pergunta a fazer também, e a gente lembra isso aqui um pouquinho do tempo de faculdade, que a gente vê alguma coisa na área de psicologia. Como que a gente pode diferenciar os verdadeiros suicidas do exibicionista? Aquele que começa, eu vou me matar, eu vou me matar, eu vou me matar. Quando é que ele realmente vai se matar? E quando é que realmente ele só está querendo chamar atenção? Existem características É uma típicas? boa pergunta. Na saúde mental, a gente desconsidera o chamar atenção, né? Porque se ele deu é um sinal, né? Então a gente abre o jogo, conversa claramente com a pessoa, qual que é a intenção real mesmo porque toda ideação suicida, no fundo, não é para tirar a vida, é para acabar com o sofrimento. Então a gente vai observar no atendimento psicológico como está esse sofrimento da vida, né? Lógico que tem, por exemplo, as pessoas que são acometidas de transtorno afetivo bipolar, que está na mania, que ela está nessa mania, eu sou todo poderoso, eu posso voar. Então a gente percebe, mas com a medicação melhora essa mania e a habilidade desse humor estabiliza. Mas assim, a gente não descaracteriza essa pessoa que quer se matar de uma ideação suicida. É muito importante a gente considerar isso, porque muitas vezes não é legal a pessoa que quer se matar falar que quer se matar, né? E muitas vezes é o sentido da vida que tá querendo ali aguçar esse desejo. Né? A melhor coisa na hora que disser que vai se matar é acreditar, né? Falar, procura uma ajuda, né? Acho que é a melhor
ajuda profissional de um psiquiatra, de um psicólogo. Marisa, para a gente finalizar esse tópico, na sua avaliação, qual deve ser o nosso papel, o papel da mídia, o papel da imprensa nessa questão? O que existe entre nós, os manuais de redação, é não se divulgar casos de suicídio para que isso não se incentive, mas parece que já existe um outro olhar em relação a isso, que isso deve ser divulgado, porém, com alguns critérios, com alguns cuidados. Sim, exato. Existem algumas empresas, por exemplo, o metrô, eles não publicitam as mortes por conta que não fazem com que as outras pessoas também optem por esse meio, né? E então, assim, a maneira que aconteceu a morte não é bom que se divulgue, né? Porque, inclusive, tem alguns filmes, né, que os 13 porquês, teve esse impacto na mídia, né? Será que é bom falar? Mas convencionou-se de que é importante falar sobre, né, que os índices estão alarmantes. Então, porque assim as pessoas que estão ao redor dessas pessoas que estão depressivas, que não saem, que apresentam sintomas de uma tristeza a mais do que só uma tristeza, uma melancolia acentuada, a falta de prazer nas habilidades que ela tinha, aquele olhar entristecido, e muitas vezes, gente, a pessoa precisa passar por isso é importante falar, a pessoa precisa passar por uma avaliação, por exemplo, de uma clínica médica, do endócrino, que às vezes é uma disfunção da tireoide, esse entristecimento, né? Isso é importante falar. Então tem que descaracterizar a parte clínica e realmente a busca de um psiquiatra, de uma equipe da saúde mental. Muito bem, seguindo aqui para o próximo tema, a pele é o maior órgão do corpo humano e acumula múltiplas funções que vão da proteção física e térmica até a proteção imunológica. Ela sofre mudanças desde o nascimento até a velhice, ao ponto de ser o fator para avaliarmos a idade de uma pessoa, por exemplo. Além disso, ela atua como sinalizador externo de saúde, exibindo sinais de irritação, anemia, frio, além de problemas internos como alterações da tireoide, diabetes, doenças reumatológicas e outras. Doutor Enio, as pessoas têm essa noção do quanto a pele é capaz de representar o seu estado, de simbolizar, né? De demonstrar o seu estado de saúde, o seu estado de humor, se a pessoa está com alguma doença, as pessoas têm essa verdadeira noção? Mesmo que elas não tenham conscientemente, inconscientemente elas têm bastante. É muito comum uma pessoa olhar a outra e dizer assim, puxa, hoje você está bem. Ou o contrário, não, você está batido. O que significa isso? Eles estão observando pequenas alterações, perda de brilho, um certo edema, um certo inchaço às vezes das pálpebras. Puxa, você não dormiu bem, você está com olheiras. Não, realmente são coisas que as pessoas comparam com outras pessoas que elas veem e percebem que existem alterações, mas muitas vezes elas não têm ideia consciente, mas elas estão avaliando textura da pele, se a pessoa está bem penteada, ela parece mais jovem, se a pessoa realmente está com a pele mais viçosa. Então, realmente, muitas vezes quando a pessoa procura um tratamento estético, ela vai ao dermatologista. Por quê? Porque à medida que eu trato as minhas rugas, etc., eu tenho um aspecto mais bonito, mais jovem, mais saudável. Eu fiz essa pergunta inicialmente justamente pela questão estética. Muitas pessoas preocupadas com a pele do ponto de vista estético e não prestam atenção que a pele é o órgão do corpo que vai demonstrar todas as situações, se elas estão prejudicando ou não estão prejudicando. Por isso que muitas vezes um paciente procura um dermatologista para um tratamento estético, para um preenchimento, para um botox, e o médico pede uma porção de exames. Ele está vendo alguma coisa diferente, né? Mas escuta, você está desidratado, as rugas dele não tem nada a ver com envelhecimento, esse sujeito tem alguma coisa estranha, mede a pressão. Mas por que o dermatologista foi olhar minha pressão? Não, gente, tem alguma coisa errada, alguma coisa que não está bem. Eu não sei o que é, então eu vou investigar, vou encaminhar para um colega clínico, no caso uma mulher para um ginecologista, para uma revisão. Então muitas vezes a gente percebe alguma coisa que a pessoa não percebeu. Doutor Swish, a pessoa da terceira idade, da quarta idade, costuma olhar de forma diferente para a pele em relação a um jovem? Dá mais atenção, procura ter um olhar mais pensando na saúde do que o jovem? Bom, o homem em si, ele não se preocupa muito, né, com a parte estética, mais ligado à mulher, né?
mas aqueles que se preocupam, sim, né? Eles buscam se aparentar mais jovem, vamos colocar desta forma. Tá? Mas a minha área, como é na área dermatológica, né? O que a gente consegue fazer é uma avaliação geral das condições de saúde, né? Do equilíbrio hormonal, né? Dessa área aí. E muitas vezes, que é normal, com a vinda da idade, que exista um declínio dos hormônios. No caso do homem, masculino, cada mulher a menopausa, um bloqueio, mas existem reposições e controles, né? Bom, da minha área nós procuramos manter um equilíbrio, vamos dizer assim, fisiológico. Sim. Né? Não tanto estético. Doutor Márcio, como é que o senhor avalia essa questão? Bom, na minha área, a pele está muito ligada, porque a grande maioria das alterações vasculares, principalmente as venosas, acabam levando a alterações da pele. Coloração, úlceras, edemas, né, inchaços. Então, é muito importante, sim, associarmos ao tratamento vascular um cuidado todo especial com a pele também. Marisa, muitos problemas psicológicos relacionados com as questões da pele? Sem dúvida, né? É o maior órgão do corpo humano, a pele, e ela também tem as questões psicossomáticas, né? Uma pessoa com psoríase, você vai ver o emocional dela está super abalado. E aí daí para frente, tem tudo a ver. Introduzindo agora aqui na nossa conversa a dermatologista Juliana Vieira, ela é do Instituto BWS, especialista em tricologia e medicina estética, conversa com a gente por telefone. Doutora Juliana, boa tarde, tudo bom? Boa tarde, Mauro, boa tarde a todos da mesa e muito obrigada pelo convite. Nós que agradecemos a sua participação. Mitos sobre a queda de cabelo, doutora Juliana, apenas a questão genética provoca a queda de cabelo? Então, infelizmente não, né? Todos chegam no consultório perguntando exatamente sobre a genética, né? Então, meu pai tem queda de cabelo, minha mãe tem queda de cabelo, eu vou ter queda de cabelo. Na maioria das vezes, sim, a genética é forte, mas a gente depende muito, inclusive a genética pode ser até piorada pela deficiência de ferro, de zinco, de vitamina D, vitamina B12. Dietas muito restritivas também podem causar queda de cabelo. Existem as doenças autoimunes e, inclusive, o uso de medicamentos, né? Eles podem dar uma queda de cabelo. Crianças não têm queda de cabelo, verdade ou mentira? Ai, mentira. Infelizmente, crianças também têm queda de cabelo. Não é comum, como no adulto, né? Mas a partir, por causas restritivas ou ausências de vitaminas, diminuições de vitaminas, pode começar muito cedo na infância. Existem algumas doenças específicas do nascimento, então, que alteram a haste do cabelo, ou seja, esse cabelo já nasce quebrando, né? São algumas doenças genéticas que a criança nasce, logo nos primeiros anos de vida a gente já percebe essa alteração do fio e quebra e queda desse cabelo, uma falta de crescimento, mas assim como no adulto, elas também podem compartilhar várias causas do adulto, inclusive a genética, que também já pode aparecer aí casos mais graves em crianças a partir de 7, 8 anos. Outro detalhe, doutora Juliana, lavar os cabelos todos os dias causa queda capilar, fato ou fake? Isso é um mito. As pessoas chegam perguntando muito no consultório exatamente sobre devo lavar, não devo lavar. Quando elas começam a ter a queda do cabelo, elas param de lavar com medo de que caia mais o cabelo, mas isso é um mito, né? A gente tem uma perda aí de cabelos, uma média de 100 fios por dia, e independente se você lavar a mais ou não, esses fios vão continuar caindo, porque os fios que caem normalmente são aqueles fios que já estão soltos dentro do folículo, né, dentro do couro cabeludo, e eles vão acabar caindo mesmo se você não lavar os cabelos. Eles vão acumular e daí no dia que você lavar vai cair um pouquinho mais. E o que a gente não pode fazer é exatamente deixar de lavar os cabelos, porque os cabelos sujos, eles provocam outras doenças, como dermatite seborreica, que daí aumentam a queda de cabelo. Cada pessoa tem uma indicação de lavar o cabelo. Só na consulta a gente consegue ver se precisa lavar todo dia, se não precisa lavar, mas pode lavar. Outra afirmação, não é possível reverter a queda de cabelo, fato ou mito? Isso é um mito, né? Então os pacientes também, principalmente os que têm a alopecia androgenética, que é a de causa genética herdada dos pais, eles acham que chegando no consultório já não tem mais jeito, eles só querem tentar manter aqueles cabelos que estão ali,
por ser um mito, né? A gente consegue reverter a maioria dos quadros, não é 100%, claro, depende muito do tempo que a pessoa ficou calva ou sem aquele fio no couro cabeludo. A gente consegue reverter com alguns tratamentos. Em casos mais graves, a gente pode usar laser, microagulhamento e até transplante capilar. E uma última afirmação, doutora Juliana, usar gel causa queda de cabelo, verdade ou mentira? Mito também, né? Hoje só estamos falando dos mitos. Os homens, isso é muito comum no consultório, os homens chegam com medo que a queda aumentou pelo uso de gel frequente, né? O gel, ele não causa a queda de cabelo, quando ele é usado corretamente. Então, se você usa, tem uma higiene certa, à noite lava o cabelo, retira aquele produto do fio, você não tem a quebra do fio. O gel, ele pode causar a quebra do fio durante o dia, ou seja, se você usa gel todos os dias, diariamente, penteia esse cabelo no meio do dia, ou dorme com o gel acumulado, você pode ter a quebra do fio. E claro, se você usar muito produto, principalmente meninas, daí no caso que fazem balé, atividades físicas que precisam usar muita quantidade de gel diariamente, elas acabam usando um excesso no couro cabeludo, que daí pode provocar dermatites que provocam a queda, mas não é o gel que causa a queda. Ou seja, está liberado o gel aí para todo mundo. Muito bem, doutora Juliana. Antes daqui da nossa despedida, eu não vou perder a piada aqui com esse tema. Tem um corte de cabelo na moda agora, sabe qual é? Qual é? É o corte Wi-Fi. É sem fios. Ou seja, é o que mais está na moda daqui para frente, né? Muito obrigado, doutora Juliana Vieira, do Instituto BWS, especialista em tricologia, medicina e estética. Obrigada a todos vocês. Até logo. Tchau, tchau. Obrigado. Até a próxima. Passando aqui para o próximo tema, realidade aumentada é a sobreposição de informações virtuais a visualizações do mundo real. Está ligada a transmissões ao vivo, processadas e ampliadas por computador. Na medicina, a aplicação prática da realidade aumentada é principalmente na punção venosa. Em pacientes com veias difíceis, ela se transforma numa arma poderosa para acabar com o sofrimento de pegar uma veia, seja para colher sangue ou aplicação de soro. Explique melhor, doutor Márcio Steinbruch, a realidade aumentada é uma videolaparoscopia? Não, nada, ela não é nada invasiva. Nada invasiva. A realidade aumentada, ela é uma grande descoberta para o uso na medicina. A realidade aumentada, os mais jovens conhecem bem porque usam-se muito em videogames. Então, o que é a realidade aumentada? Na verdade, é a sobreposição de uma imagem virtual sobre uma imagem real, em tempo real, aumentando a acuidade, ou seja, aumentando a qualidade da imagem. Então, vamos ser práticos. Existe um aparelho, né? Pena que nós não temos imagens aqui, mas existe um aparelho que filma, por exemplo, uma área da perna, filma com luz infravermelha. Muito bem, essa imagem é processada nesse equipamento e projetada ao mesmo tempo, ou seja, em tempo real, no mesmo local onde estava sendo filmado. Muito bem, as imagens que absorvem o infravermelho, no caso, os vasos sanguíneos, né, veias, eles aparecerão em preto. E o fundo aparecerá em verde por conta do contraste das cores. Então, com isso, a gente consegue enxergar veias que estão abaixo da pele e que os olhos nus não conseguem enxergar. É para encontrar veias com problemas. Para encontrar veias com problemas e também no uso de punção. Isso é muito usado para punção, principalmente em crianças. Mas vamos falar um pouquinho da área vascular, da área de tratamento e diagnóstico. Então, o indivíduo, quando procura o vascular, muitas vezes, né, na grande maioria são mulheres, mas na grande maioria procura objetando a estética, primeiro. Só que por trás da estética sempre tem um problema de saúde. Então, ela chega no consultório cheia de vasinhos. Um exemplo, né? Os vasinhos são chamados de telangiectasias. Só que eles funcionam como se fosse uma árvore. Esses vasinhos seriam os galhos, só que existem troncos que alimentam esses galhos. Só que muitas vezes esses troncos estão abaixo da pele de uma forma que não são visíveis, né? Porque no consultório, num exame clínico, a gente consegue palpar ou consegue ver,
mas às vezes não se enxerga o que está abaixo da pele. Então, essa arma poderosa veio justamente para o diagnóstico. Então, com esse equipamento, eu consigo identificar veias matrizes, veias que alimentam vasinhos, veias essas que já são doentes, ou seja, elas já são varicosas, então não é só uma questão estética, é a questão de saúde também, e com isso eu consigo fazer o diagnóstico desses vasos. Então, a realidade aumentada veio para fazermos diagnósticos intermediários, aquele vaso ou aquelas varizes que estão abaixo da pele, não tão profundas, porque aí é o Doppler que a gente usa, um ultrassom, e ela não está nem superficial para ser enxergada e nem tão profunda para ser vista com Doppler. Então esse aparelho identifica. E no tratamento também, porque no momento em que eu vou fazer um tratamento para esse paciente, os modernos equipamentos de laser já conseguem tratar pequenas varizes até cerca de 3 milímetros. Então, às vezes, o paciente tem um monte de telangiectasias, um monte de vasinhos, e se eu não identifico a raiz, eu não consigo tratar aquilo lá. Então, no momento em que eu identifico a raiz com o equipamento de realidade aumentada, eu posso, através do uso de um laser específico, tratar essas raízes. No que eu mato, no que eu seco, entre aspas, essas varizes, os vasinhos perdem a força. E, em seguida, eles são tratados também. Agora, essa tecnologia da realidade aumentada, isso está presente no consultório ou é um exame que o senhor pede para ser feito em laboratório, traz o resultado? Não, isso está presente em consultório. Hoje já é um equipamento... Veja, a ideia de se tentar enxergar vasos sanguíneos abaixo da pele não é tão nova. Tanto que se fazia antigamente a transiluminação. Então se pegava o equivalente a 2 lanternas ou uma ferradura cheia de LEDs, encostava-se na pele e por transiluminação se via a sombra dessas veinhas que não são visíveis a olho nu. Isso daqui foi simplesmente a computadorização, né, dessa ideia e que trouxe realmente uma facilidade muito maior no diagnóstico. E no tratamento também. Mas isso é um equipamento portátil, um equipamento que pode-se ter no próprio consultório, alguns hospitais têm também, no sentido de usar para punções venosas, então acaba o sofrimento de ficar procurando veia, mas o uso diagnóstico dele não é um exame que se pede em laboratório, o equipamento fica no consultório. Acho que certamente isso não está presente na rede pública, mas na sua expectativa é uma tecnologia muito cara para chegar na rede pública? É um equipamento relativamente caro. Eu acredito que não vai chegar tão cedo na rede pública. Talvez não pelo preço, mas pela importância que os profissionais dão a isso daqui. A realidade aumentada, hoje em dia, é um exame, vamos dizer assim, que quem dá mais importância são os flebologistas. Flebologia é a área dentro da cirurgia vascular que cuida de doenças venosas. Não só varizes, tromboses, hemangiomas, todas as doenças que acometem veias, normalmente são tratadas pelo flebologista. E então são eles que dão mais valor a esse equipamento. Qual a possibilidade, com o avanço dessa tecnologia, evidentemente, de isso ser aplicado na parte cardiológica, por exemplo, para identificação de artérias do coração, problemáticas, prevenção de doenças cardíacas, infarto e por aí vai? Entendi sua dúvida. Infelizmente, isso é um exame que ele consegue enxergar alguma coisa até mais ou menos 10 milímetros abaixo da pele, 1 centímetro. Então ele não teria o poder de visualização de algo interno, né, um órgão interno, uma coisa do gênero. Coração, por exemplo. Coração, por exemplo. Ele é um equipamento feito exclusivamente para a pele. Levando em consideração nosso amigo dermatologista. O que você acha, doutor Enio? Eu acho, não é realidade para avaliação cardíaca, existem outros exames mais adequados, que vão desde o ultrassom até as tomografias, né? Tem outros aparelhos feitos para isso, desenvolvidos para essa finalidade mesmo. Muito bem, passando aqui para o próximo assunto, natural do desenvolvimento masculino, a hiperplasia prostática benigna pode afetar até 80% dos homens com 50 anos de idade
ou mais. Em alguns casos, o crescimento é exagerado e pode causar complicações, uma vez que a próstata aumentada pode pressionar a uretra, que é responsável por excretar a urina. E essa condição benigna pode evoluir para um câncer de próstata, cujo tratamento padrão é a prostatectomia radical, que consiste na retirada da próstata. Dr. Swish, o que é indiscutível, a gente já tratou aqui diversas vezes, é que a próstata vai crescer em todo homem e isso é natural que aconteça. Sim, exatamente. A partir dos 50 anos de idade, a tendência é a próstata começar a aumentar de volume, de tamanho, né? E ela aumentando de tamanho, veja, ela é um órgão localizado abaixo da bexiga, ela envolve a uretra. E quando ela cresce, ela vai comprimindo esse canal urinário que é a uretra, né? E comprimindo, ela pode trazer alterações no sistema miccional, né? No jato urinário. Normalmente ela vai fechando, vai estreitando a uretra. E à medida que ela vai estreitando, ela traz outras consequências, né? Aumento da frequência urinária, o jato se torna mais fino, vai se perdendo esse controle. E o paciente também, aumentando a frequência, ele passa a levantar durante o sono, durante a noite também, né? Então, dependendo do número de vezes que ele levanta, tem que urinar, acaba afetando a qualidade do sono, né? E à medida que ela vai, vamos dizer assim, dificultando essa drenagem, essa saída, esvaziamento da bexiga, ela também vai, vamos dizer assim, comprometendo as estruturas da bexiga também, né? A bexiga tem uma musculatura. À medida que ela vai comprimindo, o esforço que a bexiga faz também para esvaziar essa urina acaba comprometendo essa estrutura muscular da bexiga, tá? Trazendo outras alterações. Agora, de toda forma, uma próstata aumentada, ela pode ser avaliada por diferentes tipos de exames, né? Existe o famoso toque prostático, que é importante, obrigatório. Existem muitos exames de imagens que estão evoluindo cada vez mais. E com a tecnologia, exatamente, o Dr. Márcio comentou, essa evolução da tecnologia está melhorando a qualidade das imagens, que até se estão fazendo biópsias direcionadas também, com uma ressonância magnética que melhorou a qualidade, já direcionando a biópsia, não fazendo aleatoriamente com tantas funções. Veja, então... A biópsia da próstata com a ressonância magnética, ela já vai nela, vai direcionando, né? Não fica na superfície. Tá? Isso, não se faz pela amostragem, né? Já existe essa possibilidade. Então, com relação ao tamanho da próstata, né, voltando, ela pode ser avaliada pelo toque, pelo ultrassom, né? Diferentes tipos de exames de imagem dá para avaliar também. Agora, o que é muito importante é o sintoma, né? O que ela traz ao paciente. Então, tem paciente que tem uma próstata relativamente aumentada, não muito, mas pode ter um sintoma maior. E outros com uma próstata, vamos colocar assim, uma próstata normal teria de 15, 20 gramas, mais ou menos. Ou 25, 30, dependendo da idade. E, de repente, um paciente com 50 gramas, com um volume aumentado, ele pode ter sintomas maior do que um outro que tem 80 gramas ou 100 gramas de próstata. E a indicação de tratamento é em função desse quadro clínico, mas, muito importante, que já há exames também para avaliar as condições colaterais, tipo a musculatura da bexiga, né? Uma vez que está comprometendo, se indica esse tratamento. Nessa questão do tratamento, Dr. Swish, falando de próstata saudável, ela aumentada por conta da idade, porém saudável. Tem, claro, cirurgias, dependendo do tamanho que ela atingiu, mas existem tratamentos não invasivos por meio de medicamentos. O que é que tem de novidade nessa questão de medicamento que possa, digamos, empurrar essa entrada na faca? Exatamente. Há diferentes tipos de medicamentos que podem, de certa forma, retardar ou diminuir a velocidade do crescimento desse tecido prostático, né? E há diferentes tipos de medicamento. Inclusive, associações são muito utilizadas hoje, né, nos pacientes que têm a próstata grande. Agora, a indicação real mesmo da cirurgia, se tiver presente um câncer, um tumor, é indicado uma cirurgia. Normalmente se faz uma retirada total da próstata, se chama prostatectomia radical. Isso, na verdade, está prevenindo também qualquer resquício de algum tumor, né? Mas já se faz, e existe, vamos dizer assim, uma tendência de avaliar o tumor, vamos dizer assim, no início, em pequeno grau. Nesses casos, pode-se fazer um tratamento parcial da próstata também. Naturalmente, os efeitos colaterais vão minimizar,
né? Que os efeitos, normalmente, que ocorre após uma prostatectomia, basicamente são duas: incontinência urinária e disfunção erétil. Tá? Lógico, quanto menos agressiva a cirurgia, menos efeito vão ter. Inclusive, aí entra a robótica também, né? Tecnologia. Olha, gente, eu tenho já perguntas aqui do público do programa Gente que Fala, mas antes de entrar nessas questões dos nossos ouvintes, um recado aqui para você que nos acompanha. O programa Gente que Fala tem uma novidade que vai te deixar ainda mais informado sobre os assuntos que te interessam. Nós estamos lançando o Gente que Pode. É o nosso podcast. Como o próprio nome diz, com o Gente que Pode, você pode ter a versatilidade e a liberdade para se aprofundar nas questões importantes do dia a dia. Ele te permite escutar seus temas prediletos na hora que você quiser, onde você estiver, caminhando, dirigindo, no transporte público, em casa, na academia. Simples, usando um smartphone, um tablet ou um computador. Os conteúdos do Gente que Pode estão disponíveis no nosso blog. Vá lá, é o gentequefala.com.br. Clique, ouça, saia contando essa novidade para todo mundo. Doutor Enio, as perguntas do nosso público aqui, começando com o senhor. A Sônia, do bairro da Saúde, já que estamos falando de saúde, o ouvinte do bairro da Saúde. Qual a sua opinião sobre o laboratório recém-inaugurado no Rio de Janeiro que recria a pele humana? É com o objetivo de não se fazer mais testes com animais, né, essa pele humana? Na realidade, é uma tecnologia fantástica. A recriação da pele humana, na verdade. Isso. Se utiliza para isso pele doada, sobras em procedimentos cirúrgicos, e se consegue utilizar isso para se produzir uma pele que pode ser utilizada tanto de forma terapêutica como para pesquisa mesmo. Muita pesquisa, pele feita em pele de porco, que tem uma certa semelhança com a pele humana, mas se a gente conseguir um modelo sem mexer no animal, vai ser uma coisa bastante interessante e prática. No entanto, hoje ainda é muito cara. Esse laboratório, vamos dizer, não é o primeiro, já tem na França também, e a tendência é realmente essa tecnologia evoluir bastante e se tornar mais viável. Hoje ainda é um primeiro degrau. A Gisele de Osasco pergunta para você, Marisa, as redes sociais têm sido o principal empurrão para o aumento do número de suicídios no mundo? Tem contribuído muito, Gisele, essa que é a verdade, porque é um mundo da fantasia onde as pessoas se deprimem ao ver que tudo pode, então tem muito o sentido da vida, então tem enfatizado muito isso, realmente a indução, porque é um mundo mecanicista, né, e superficial, não é real, né, é uma utopia esse mundo das redes sociais, assim, em termos de verdade, né, quando a pessoa cai e observa e faz um paralelo com a própria vida, vê as frustrações, vê as angústias, vê que não é tanta felicidade que ela sente, então eu acredito muito que contribui sim para esse sentido da vida. Mas é porque a rede social traz uma pseudo-felicidade? Falsa realidade, exato, uma falsa felicidade, né, porque as pessoas colocam as viagens, mas na realidade, assim, ela não está todo dia viajando, né, depois ela vai trabalhar, vai continuar a vida, então elas só colocam as coisas boas. Positivo, lógico que não é o problema das redes sociais, tem a ver com as pessoas que veem as redes sociais e se veem as frustrações nelas próprias, né? É esse sentido, mas eu acredito que a pergunta foi se contribui, sim, porque é um mundo fantasioso que a pessoa se vê que não tem toda essa fantasia na vida dela. Mônica, do bairro do Jabaquara, pergunta para o doutor Márcio, as embalagens de alimentos são devidamente esclarecedoras em relação à presença do sódio e outros componentes que podem ser prejudiciais à saúde? Na minha opinião, eu acho que ainda falta muita informação nas embalagens. Tudo pequenininho lá, né? Exatamente. E mesmo aqueles que apresentam informações, não apresentam de forma inteligível, né, para o leigo. Então, muito técnico. É muito técnico, muito técnico. Eu acho que ainda tem muito que melhorar isso daqui. A quem compete a Agência Nacional de Vigilância Sanitária? Eu acho que compete a vigilância sanitária, sem dúvida nenhuma, mas eu acho que compete também a grupos principalmente nutricionistas, que poderiam se unir, né, à própria sociedade deles e tentar pressionar os legisladores. Pressionar os legisladores. Você sabe que tem um aplicativo chamado Coloca no Rótulo, que a pessoa coloca o rótulo e verifica
realmente a quantidade de sódio, é um aplicativo gratuito. Verifica a veracidade do que está escrito. Verifica a veracidade e é muito interessante, principalmente para o sódio, né, que faz um mal danado para a Sim. saúde. Então, acho que é uma boa dica aí. Veja bem, o sódio faz um mal danado para a saúde em excesso, tá, gente? Sim, em Porque excesso, sem sódio porque também a também gente não não dá. consegue viver. Sim. Mas assim, inclusive no hospital tem uma campanha para você não colocar sal na comida, porque tem vários outros componentes de sódio nos outros produtos, Tanto né? é que hoje em dia é proibido ter saleiro na mesa dos restaurantes. Né? Exato, então tem que fazer isso é Todo saúde saquinho de 1 pública grama. mesmo. Os alimentos naturalmente já contêm um sódio, um sal natural ali. Sim. E o brasileiro tem uma tendência a acrescentar mais, cada Principalmente- sachêzinho daquele tem 1 grama. 1 grama. Principalmente os de origem animal. Eles têm uma quantidade de sódio grande. Quanto que o brasileiro consome, o senhor sabe, tem esse número Não tem. de sal por dia, além do que Infelizmente, não deveria? tem. Não. É muito variável também. Teria que se fazer uma média, e essa média vai oscilar de uma forma muito intensa, porque é uma questão de hábito. E a gente recebe aqueles saleiros bonitinhos que vira e vê um programa de gastronomia, a gente aprende a usar, é estimulado a usar e é estimulado a não usar. Isso fica uma estatística muito variável, inclusive regionalmente, né? O pessoal do norte tempera muito a comida, e nesse tempero, além de pimenta e outros condimentos, o sal entra forte. Sem dúvida, lógico, o sódio, né, qualquer substância em excesso vai fazer mal, né, não há dúvida. Agora, outro dia mesmo eu estava comentando por que o fazendeiro, como é que ele alimenta o gado, né? Eles colocam sal. Sim. Não é? Porque é necessário. Né? Aí eu pensei comigo, falei, puxa, então naquele... Bom, eu sou da cidade, né? Aquele gramado verde não deve ter sal, então, né? Que eles estão acrescentando, né? Mas que é importante, que é necessário para a saúde dele. Na ração é adicionado ração mesmo. é adicionado. Sacos de sal grosso, sal não iodado. Sim. É não iodado. O interessante é que o refrigerante, acho que esse aqui é um assunto mais para nutricionista, o refrigerante zero, ele contém mais sódio do que o normal, e o sódio entra como realçador de sabor. Então, se você troca o normal por conta de glicemia, por exemplo, um diabético, troca pelo zero, entra no problema do sódio. Parece que é um problema nesse sentido. Não sei, é um assunto, acho que para nutricionista aqui. Mas foi só um comentário. Doutor Swish, Isa Marques, pelo Instagram, pergunta o seguinte, ela disse que o irmão está com tumor na próstata e pergunta, qual seria o melhor tratamento, tradicional ou com robótica? Bom, eu vou dar uma resposta globalizada, né? Mais geral. Mais geral. Então, vamos colocar da seguinte forma, dependendo da região, né, dos profissionais e das condições vamos dizer assim, de segurança, né, hospitalar, no caso seria a cirurgia, o ideal é que a cirurgia seja realizada com melhor índice de sucesso em função da habilidade do cirurgião. Vamos dizer assim, um cirurgião ele tem uma habilidade, 5.000 cirurgias abertas, né, de prostatectomia, mas ele tem poucos casos, ou está iniciando uma robótica, o próprio cirurgião ele vai optar pela tradicional. Né? Agora, então isso vai do cirurgião, inicialmente? Perfeitamente, do cirurgião. E se a pessoa também pode ser submetida àquele tipo de tratamento, também tem que ser levado em consideração, não é o que a pessoa quer, mas o que ela pode receber. Sim. Que tipo de cirurgia ela pode receber? Sim, porque basicamente a anestesia fica por conta, vamos dizer, das condições de saúde dele, né, no caso, suportar a anestesia, né? A partir daí a cirurgia vai ser uma opção, se é robótica ou a tradicional, vamos dizer assim, uma cirurgia então, aberta. A indicação aqui para o irmão da Isa Marques é, enfim, procurar esse tipo de... Ele tendo um cirurgião já, vamos dizer assim, escolhido, né? Aí esse cirurgião vai saber qual é a melhor opção dentro da habilidade dele. Porque nós estamos ainda, de certa forma, no início da robótica, apesar de já ter vários anos, mas ainda estamos iniciando. A Gisele de Osasco, Marisa, te pergunta... Não, já falamos, né? Para o doutor... sim, a Clarice do Morumbi te pergunta, Marisa, existe a chamada tendência suicida? Tem a questão da hereditariedade, é um fator muito importante. Por quê? Porque, por exemplo, quando a gente faz uma investigação, uma anamnese, a gente vai perguntar se tem casos de transtorno mental na família. Então, isso a gente valida, sim, a questão dessa tendência, né? Então, a pessoa tem uma predisposição, não digo tendência, mas uma predisposição que é importante
no ponto de vista clínico. Quer dizer, essa predisposição vem na esteira do histórico familiar. Exato, na hereditariedade. Então, por exemplo, minha tia era esquizofrênica, meu tio era, entendeu? Se suicidou, então, assim, a probabilidade aumenta. Sim. Doutor Siwish, novamente, o Vicente de São Caetano do Sul, é possível prevenir a incontinência urinária? Sim, através de... Por exemplo, existem diferentes causas, né, que podem levar a uma incontinência, tá? Uma delas, se eu vou citar uma, então, um processo inflamatório crônico, por exemplo, né? Então, em qualquer alteração, alguma doença, quanto mais cedo tratar, estaria se prevenindo, sem dúvida. Pois um processo inflamatório, ele pode trazer alterações na bexiga, né? Uma bexiga alterando a musculatura, por exemplo. Então, ele tratando, ele vai prevenir, sem dúvida. Doutor Siwish, já que o senhor está com a palavra, sua despedida, sua palavra final, seus canais de contato. Sim, Mauro, eu agradeço o convite, né? É um prazer poder contribuir, estar presente. Obrigado. Marisa, sua palavra final, seus canais de contato. Mauro, eu agradeço o chamado, é sempre um prazer aqui falar sobre esse tema importante para o público, atente aos sinais. Eu fico no Hospital Saboia mesmo, acho que o Hospital Saboia é a minha referência. Bom, tem ações do hospital durante o mês inteiro, capitaneadas pela Secretaria Municipal de Saúde. Exato. Dia 26 agora a gente vai ter um evento importante falando sobre o suicídio, com as inscrições, quem ainda quiser participar, acesse o site do próprio hospital, que tem a comunicação, ou pelo 3394-8507, que a pessoa informa como é que está esse evento, né, um seminário de saúde mental sobre o suicídio. 3394-8507. Exato. Muito bem. Doutor Enio Ziman, palavra final. Agradeço o convite, foi muito agradável. Aqui sempre é um meio de trazer informações ao público, e o meu contato é o dermatoenio.com.br. E doutor Márcio Steinbruck, palavra final. Bom, também agradeço a presença aqui com todos vocês, é sempre gostoso fazer novas amizades e reencontrar velhas amizades. É pena que o programa seja curto, né, porque o assunto é vasto em cada uma das nossas áreas. Para aquele que tiver alguma dúvida e queira saber mais coisas sobre doenças venosas, eu tenho um blog que é o www.livredevarizes.com.br, tudo junto. Então, eu pessoalmente respondo a quaisquer perguntas que façam diretamente nesse blog. E, mais uma vez, muito obrigado. O senhor sabe, doutor Márcio, que o programa é curto de propósito, que é para poder voltar mais vezes. E vai ser um grande prazer. O prazer é todo nosso, agradecimento pela presença de todos vocês, a psicóloga Marisa Ferreira de Mello Pádua, o urologista Dr. Siwish Fujisaki, o doutor médico dermatologista Dr. Enio Ziman e o médico cirurgião vascular, angiologista Dr. Márcio Steinbruck. Na mesa de som, o Fabiano Souza, na direção técnica da Trianon, o Sérgio Souza, apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação Pedro Schiavon, diretora de produção Zenilda Salvato, direção-geral do jornalista Fausto Camunha, do outro lado do programa Gente que Fala, você, ouvinte, que é a razão da nossa presença aqui. Lembrando mais uma vez, acesse o nosso blog, gentequefala.com.br, ouça lá o Gente que Pode, que é o podcast do Gente que Fala. Fique na sequência, já estou vendo aqui na janelinha o Caio Sorriso Show, ele já está chegando, preparado para alegrar o seu início de tarde. Muito obrigado a todos pela audiência, tchau, até amanhã.